Boa noite. Estamos iniciando a nossa live às 8 horas em ponto. Vamos aguardar um pouquinho. Esperar chegar alguém online. Aproveitando esses minutos iniciais para lembrar do nosso congresso, né? Não se esqueçam, dia 19, dia 20 de setembro, a gente vai ter o primeiro congresso do IDS, na UAB, no centro do Rio, na Avenida Marechal Câmara, deixa eu pegar o endereço, eu não sei de cabeça, mas eu tô com ele aqui. Avenida Marechal Câmara, número 150. Então, não se esqueçam, primeiro Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Você que gosta, se identifica com direito social, não se esqueça de comparecer. A gente vai ficar muito feliz com a sua presença. Vai ter muita gente boa, professores, juízes, procuradores, doutores, mestres. Serão 2 dias de congresso, a gente conta com a presença de vocês. Muitos temas diversificados. Não se esqueçam, lá na OAB, no centro, na Avenida Marechal Câmara, tudo bom? Então, vamos iniciar lá. Vamos iniciar, então, o nosso tema. A gente deu aqui uns minutinhos para esperar os nossos alunos, os nossos colaboradores, os que não são alunos IDS, mas que acompanham a gente, gostam do direito social, se identificam com o direito social. Então, a gente vai começar o nosso tema de hoje, que é o controle de constitucionalidade sobre a reforma trabalhista. Dentro desse tema, a gente vai ter várias temáticas, vários artigos que foram objeto de controle de constitucionalidade. A gente, então, vai começar falando sobre a contribuição sindical, tá? Que foi objeto da ADI 5794, de relatoria do Fachin, mas como ele foi voto vencido, o relator acabou sendo Luiz Fux, que foi quem chamou para o voto contrário ao do ministro Fachin. Então, o que a gente tem aqui nessa ADI, né? Para quem não acompanhou, a gente está falando da ADI 5794, quem acabou de chegar, é a ADI sobre a contribuição sindical. Até então, a contribuição sindical, antes da reforma, ela era compulsória, né? Todos os trabalhadores tinham aquela contribuição anual. E a reforma trabalhista veio tirar essa contribuição compulsória. Foi objeto da ADI com o seguinte argumento: você enfraquece os sindicatos quando você deixa de cobrar essa contribuição compulsória. E aí, é muito interessante a gente analisar nessa ADI os votos vencidos, que é da ministra Rosa Weber, principalmente, foi o mais interessante, e o do ministro Dias Toffoli, que a princípio seria o relator. Por quê? A gente vê que eles realmente não concordam com a contribuição compulsória. Apesar deles não concordarem, eles votaram pela inconstitucionalidade da alteração legislativa por entender que, para você tirar a contribuição compulsória, você tem que fazer uma reforma total dos sindicatos na forma que eles são entendidos hoje. Por quê? O ministro Luiz Fux, quando ele foi votar, ele disse o seguinte: o nosso sistema sindical é patriarcal, é ultrapassado, essa contribuição compulsória já foi ultrapassada, então ele votou pela constitucionalidade, ou seja, pela improcedência da ADI. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe que foi chamado a atenção pela ministra Rosa Weber, que para você fortalecer de fato os sindicatos, porque o objetivo da alteração legislativa é fortalecer os sindicatos. A partir do momento que você não tem contribuição compulsória, você vai ter sindicatos fortes, porque os trabalhadores vão ter que querer contribuir. Só que se você tem um sistema sindical como o nosso, brasileiro, patriarcal, arraigado, você não consegue fortalecer os sindicatos sem uma reforma completa desse sistema sindical. Então, o que a legislação da reforma trabalhista fez? Ela tirou a contribuição sindical, mas ela manteve a unicidade sindical. Então, você enfraqueceu duplamente os sindicatos. Então, no voto, por exemplo, da Rosa Weber, ela diz o seguinte: ok, você tirar a contribuição compulsória, isso é bacana, mas tira a unicidade sindical também. Não dá para tirar uma coisa só e manter
o sindicato patriarcal no outro viés. Você tem que alterar ele completamente. Então, o que você teve? Um sindicato que não vai ser fortalecido com a retirada da contribuição compulsória, porque ele não pode ter disputa com outros sindicatos para ver qual sindicato será mais forte. Porque você mantém a unicidade sindical, você pode ter um sindicato por território. Então, a grande crítica é essa, mas essa DI já foi julgada, ela está pendente de embargo de declaração, tá? Mas a decisão de mérito já foi dada, e foi no sentido de que é constitucional essa alteração, então realmente acabou a contribuição compulsória, foi considerada constitucional, e é interessante para quem quiser ver o voto da Rosa Weber, né, que ela diz que ela é contra a contribuição compulsória, mas ainda assim ela entende que a forma como a alteração foi feita foi inconstitucional. É interessante ver o voto do Barroso também, porque ele julga, ele vota pela constitucionalidade da alteração, mas no voto dele ele faz um apelo. Ele faz um apelo para que haja uma alteração de todo o sistema sindical. Então, ele entende que essa alteração vai enfraquecer. Só que ele acredita que com a alteração, isso é um início de uma alteração, que as demais alterações virão. Mas a gente sabe que o nosso legislador é lento e eu não sei quando que essa alteração virá. E até lá, eu acredito sim que o nosso sindicato está enfraquecido com essa alteração legislativa. É interessante também o voto da Carmen Lúcia, que fala exatamente a mesma coisa, com outras palavras, mas ela quer dizer isso, que realmente você enfraquece, você precisa de uma reforma total dos sindicatos. Então, o nosso próximo tema é a ADI, é o depósito recursal, tá? O depósito recursal, na verdade, não o depósito recursal em si, mas o reajuste do depósito recursal também foi objeto de alteração pela reforma trabalhista. E ele é objeto da ADI 5867, de relatoria do Gilmar Mendes. O que essa ADI visa declarar aqui? A inconstitucionalidade dessa alteração é pelo seguinte: a legislação trabalhista passou a prever como forma de atualização de depósitos recursais a TR. E a TR já teve, inclusive, manifestação do STF, a gente vai falar sobre isso, que a TR não atualiza coisíssima nenhuma. Que, no final das contas, a defasagem do valor pecuniário do dinheiro, ela não, pela TR, você não consegue suprir. Você tem o valor da moeda, mas você não tem o valor real da moeda. Então, a Ana Matra, que foi quem entrou com essa DI, alegou... Tem alguém chorando aqui. Realmente, é triste, porque a TR realmente não dá uma aplicação real ao valor monetário da atualização. Só que o que a gente tem aqui de muito importante? A gente já tem manifestação do STF falando que a TR realmente não atualiza os valores. E a gente tem, muito importante também, quem quiser dar uma olhada, a reclamação 22012, que já enterrou essa discussão em relação à atualização monetária das execuções trabalhistas. Quando que essa discussão começou? Quando a CLT passou a estabelecer a TR, o TST declarou essa previsão da atualização monetária das atualizações monetárias, das execuções trabalhistas, declarou inconstitucional por arrastamento. O que é declaração de constitucionalidade por arrastamento? O STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR numa outra decisão, que foi a decisão dos precatórios. O que o STF falou? Olha, é inconstitucional a utilização da TR para atualização do valor dos precatórios, na ADI 4357 e 4425. Declarou inconstitucional e falou assim, não pode aplicar a TR. O TST fez o quê? Por arrastamento, ele disse, poxa, se é inconstitucional no precatório, é inconstitucional também na atualização trabalhista. Só que
O FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, entrou com essa reclamação 2202, dizendo, olha, o TST usurpou da sua competência, ele não poderia ter declarado a inconstitucionalidade por arrastamento, porque não há identidade de matéria. Uma coisa é precatória, outra coisa é verba trabalhista. E aí, num primeiro momento, a gente teve uma decisão cautelar do Dias Toffoli, que era o relator do processo, e ele falou assim, realmente, o TST usurpou, não era para ter feito. E o que ele fez? Ele suspendeu a decisão do TST e a gente até então vem usando a TR como índice de atualização das execuções trabalhistas. Só que, quando foi para o julgamento de mérito, o Lewandowski levantou a divergência, foi acompanhado por maioria e, no mérito, a decisão foi diferente. A decisão falou o seguinte, o TST está certo, apesar de não haver identidade de matéria, a ratio decision, ou seja, as premissas utilizadas são as mesmas, então, utilizando as mesmas premissas, o TST tem razão, não tem como a gente diferenciar a aplicação não tem como a gente diferenciar a aplicação da atualização monetária de créditos trabalhistas e utilizar uma outra atualização para todas as execuções de outras justiças, né? De outros do Poder Judiciário comum, da Federal. Então, o que essa DI traz? Ela diz o seguinte, o legislador, quando previu a atualização monetária pela TR, além dele desrespeitar um crédito trabalhista, porque o crédito trabalhista vai ser pago já defasado, ele estimula os feitos procrastinatários, ou seja, ele vai de encontro ao princípio da celeridade, porque é mais lucrativo procrastinar, porque no final das contas você vai pagar um valor sem atualização de fato, então vai valer mais a pena você pagar depois, quando já teve uma perda no valor da moeda. Então, você vai de encontro à celeridade processual, você vai de encontro a um processo justo, a um processo efetivo, porque você não dá, de fato, ao trabalhador aquilo que ele receberia se ele tivesse uma atualização correta. E, acima de tudo, que é o que a Anamatra bate aqui nessa DI 5867, você dá um descrédito para a Justiça do Trabalho. Você deixa a Justiça do Trabalho em descrédito. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem um poder judiciário que não dá ao trabalhador aquilo que ele realmente tem direito, no valor monetário correto, você está dando descrédito para essa justiça. Ela não consegue levar a justiça a quem ela deveria. E fora que a gente tem a questão de ser um crédito alimentar. Então, com mais razão, a gente deveria querer que esse crédito alimentar chegasse de fato ao trabalhador no valor que ele realmente merece. Então, a gente já tem a decisão da reclamação, né, dizendo que realmente aplicar a TR é inconstitucional, não vai rolar. Então, a decisão do TST está mantida. A tabela do CSJT, que tinha sido suspensa com a decisão liminar, voltou a ser mantida com a decisão de mérito da reclamação. E essa ADI tem tudo para ser julgada procedente também e ser declarada a inconstitucionalidade da correção monetária do depósito recursal com a TR. Porque ainda tem um agravante. Quando você, executado, réu na ação, efetua o depósito recursal, você acredita que você, muitas vezes, né, quando aquele depósito recursal é suficiente para garantir a execução integral, você acredita que você não vai ter que depositar mais nada. Só que quando você efetua o depósito recursal e ele é corrigido pela TR, e mais na frente aquela execução é corrigida pelo IPCAE, você tem uma diferença para pagar. Então, é ruim tanto para quem está sendo executado, quanto para quem vai receber, que vai levar mais tempo executando uma diferença que não deveria haver caso o depósito recursal já tivesse sido corretamente atualizado. Sibeli está perguntando qual seria o índice a ser aplicado. Na reclamação que eu citei, já foi determinado que é o IPCAE. Por quê? Porque o STF já aplicou o IPCAE na decisão da ADI 4357-4425, tá? A decisão é no sentido de dizer que o Poder Judiciário pode sim utilizar um outro índice, ele não está se imiscuindo no poder legiferante, ele pode utilizar um outro índice.
Então, provavelmente, a reclamação já fixou o IPCA-E e provavelmente a ADI vai no mesmo caminho, vai fixar o IPCA-E para a atualização dos depósitos recursais. Não teria como ser diferente. De nada, Sibeli, obrigada pela participação. A outra ADI que a gente tem, na verdade, assim, é uma ADI que perdeu o objeto, eram várias, né? Eram 10 ADIs, contra a MP 873 de 2019. A MP expirou, né? Ela tem a MP medida provisória, ela é provisória, ela tem um prazo de validade, ela expirou, e essas ADIs perderam o objeto, então elas nem vão ser julgadas. Mas, para índice de curiosidade, se vocês quiserem saber, a ADI versava sobre a proibição que veio com a medida provisória de se fazer desconto em folha da contribuição sindical. Uma vez autorizada a contribuição sindical, os sindicatos queriam fazer desconto em folha e essa MP proibia, tinha que ser paga por boleto, tá? Mas não tem mais razão de ser essa discussão, a MP caiu e as ADIs também. Então, qual seria a outra ADI? Uma ADI muito importante é a 5938, que trata de uma alteração muito grave feita pelo legislador, que foi a alteração feita em relação a grávidas e lactantes poderem trabalhar em ambientes insalubres de insalubridade média. O que a legislação passou a prever? Ela passou a prever que há a possibilidade de você ter autorização médica para aquela gestante ou aquela lactante trabalhar em atividades insalubres, tá? Então, a ADI já foi julgada, tá? A ADI foi julgada procedente, graças a Deus, nada mais justo. Foi julgada em maio de 2019 e ela disse que a legislação trabalhista ela tem que proteger duplamente a empregada gestante, pela dignidade da pessoa humana da própria empregada e pelo nascituro, né? Ou recém-nascido, quando ela for lactante. O direito constitucional prevê o direito à família, né? O direito à proteção do menor, ao maior interesse do menor. Então, não faz sentido você permitir que grávidas trabalhem em locais insalubres. Não é esse o objetivo da nossa legislação trabalhista, que visa proteger o hipossuficiente, colocar numa situação que ofende a sua dignidade, que pode gerar danos para aquele bebê. Então, graças a Deus, foi julgada procedente essa ADI, então foi declarada inconstitucional a alteração legislativa que permite que a grávida trabalhe em local insalubre, mesmo com autorização médica, não tem como, impossível, agora já foi declarada a inconstitucionalidade. Uma outra ADI muito importante, que trata do trabalho intermitente. Essa ADI tem uma questão preocupante. Para quem quiser pesquisar, é a 5826. São 3 ADIs que tratam sobre isso, mas a principal é a 5826, todas as outras estão apensadas a essa, então dá para estudar por ela. É de relatoria do ministro Edson Fachin. Ele já tem uma tendência, né, a decidir pela inconstitucionalidade de algumas alterações trabalhistas, isso é bom. Mas o que a gente tem de ruim aqui... Oi, Gustavo, tudo bom? Mas o que a gente tem de ruim aqui é que a gente já tem um parecer da PGR falando que o trabalho intermitente, ele não ofende a dignidade da pessoa humana, tá? A gente tem um parecer grande, se vocês quiserem pode dar uma olhada. Não ofende a dignidade da pessoa humana, é isso que o parecer fala. Ele fala que é apenas uma nova modalidade de trabalho e que favorece o trabalhador. Pelo contrário, em vez de desfavorecer o trabalhador, como a gente fala na ADI, ela beneficia o trabalhador. Por quê? Ela dá oportunidade ao trabalhador que quer horário flexível para trabalhar. E a gente sabe que não é bem assim, tá? Então, assim, o parecer diz que é benéfico, ele diz que amplia as oportunidades de emprego, ele diz que existem muitas pessoas que estariam em situação de emprego sem carteira assinada, informal, e com o contrato intermitente eles estão no contrato formal. Tá, mas até quando o contrato formal é tão bom assim, né? A gente tem um contrato intermitente que é chamado de contrato 0 hora. 0 hora por quê? Porque ele pode passar o mês inteiro sem trabalhar. Ele pode passar o ano inteiro com 0 hora de trabalho. 0 hora de trabalho significa R$0 na carteira, R$0 no banco, R$0
para pagar as suas despesas domésticas. Então, o contrato intermitente, você tem um emprego, você tem uma carteira assinada de fato, mas você pode nunca vir trabalhar. Além disso, a ADI também alega que impede de receber o seguro-desemprego, impede de receber verbas rescisórias, porque qual é o interesse de um trabalhador demitir um empregado intermitente? Ele simplesmente vai deixar o empregado lá na geladeira e quando ele quiser, ele vai ligar para ele e dizer, ó, tem serviço aqui, trabalha um dia aqui. E vai pagar o salário mínimo de acordo com as horas trabalhadas, porque ele pode ser chamado para trabalhar algumas horas. Ele não precisa ser chamado para trabalhar um dia, uma semana. Então, para quem tem curiosidade sobre esse tema, eu sugiro um livro chamado A Era do Zero Direitos. Vê se dá para ver aqui. Esse livro é muito bom, gente, eu não estou recebendo nada em troca. Realmente é uma sugestão de um livro, porque eu gostei, é um livro que esclarece muito sobre o trabalho intermitente, tá? É chamado A Era do Zero Direitos justamente porque esse tipo de contrato é chamado contrato zero hora na Inglaterra, que foi onde ele surgiu. Essa professora, né, na verdade, ela é uma juíza de Campinas, TRT15, Patrícia Maeda. Não conheço, não estou fazendo jabá para ninguém, não recebo nada da LTR. Ela é doutora em Direito do Trabalho e o livro é muito interessante, fala sobre isso. Então, não tem decisão ainda nessa DI. O parecer da PGR, né, que é Raquel Dodge ainda, na época ainda era ela, é no sentido de que há uma valorização, sim, do trabalho, enfim. Mas é interessante a gente ver a petição inicial dessa DI, porque traz todos os malefícios desse novo contrato. Você não tem segurança jurídica, o trabalhador não sabe quando vai ser chamado, o trabalhador não sabe no final do mês quanto ele vai receber, ele não tem segurança nenhuma, tá? Agora, um outro assunto, né, que é objeto de ADI, é o valor do pedido na reclamação trabalhista. A reforma trabalhista, ela passou a prever o seguinte: os pedidos, eles têm que ser liquidados, tá? Então, a gente entrou, essa DI, que é a 6002, foi no sentido de questionar o seguinte: é uma exigência que não tem razão de ser, essa é a alegação da DI, e onera demais aquele trabalhador que quer entrar com uma ação trabalhista. Por quê? Porque ele tem que ter conhecimentos técnicos de liquidação. Se ele não tiver, ele tem que contratar alguém para fazer a liquidação. E assim, isso é que a DEI fala, né? Tem que ter em mente que é uma verba trabalhista, que é um direito social, e que deveria haver uma facilitação do acesso e não uma dificuldade. E também fere o juspostulante, porque uma pessoa que entra com juspostulante não vai conseguir liquidar. Então, a princípio, essa DI pede que seja declarada a inconstitucionalidade para que não haja essa exigência de liquidação da petição inicial. Mas ela pede também, né, caso não seja deferida a inconstitucionalidade, ela pede que se dê interpretação conforme. Em que sentido? Primeiro, ela visa evitar decisões conflitantes entre os juízes. Então, definir exatamente o que seria essa liquidação e como ela seria empregada na vida prática, para evitar que cada advogado tenha uma decisão diferente dependendo do juiz que entra e a gente nunca sabe como que tem que ser feita essa liquidação. Então, a ADI tem também essa intenção de esclarecer como que vai ser cobrada essa liquidação na petição inicial. E aí a ADI faz a seguinte sugestão. Primeiro, não exigir que seja liquidada quando os pedidos forem muito complexos ou quando depender de documento que não se encontra em poder do trabalhador. Exigir que se entre com uma ação cautelar de exibição de documentos para que, diante desses documentos, você possa entrar com a reclamação trabalhista e liquidar seu processo, vai de encontro ao princípio da celeridade, ao princípio da simplicidade. Então, não é pertinente que se exija isso, muitos juízes têm exigido, eu não estou criticando, eu estou falando que essa é a alegação da ADI. Então, a ADI visa que seja interpretado dessa forma, quando forem pedidos muito complexos ou de documentos que não estejam em poder do trabalhador, que não se exija uma liquidação, mas uma mera apresentação de valores dentro da razoável, não são valores aleatórios, tá? Isso está dentro da ADI. E que, principalmente, se o advogado não liquidar, não seja simplesmente extinto sem resolução de mérito. O objeto da ADI seja dado um prazo para que a parte possa apresentar os cálculos.
Quanto a isso, eu tenho minhas objeções, né? O advogado sabe que tem que apresentar a liquidação, eu acho que deferir o prazo, não vejo necessidade para isso. O prazo já está lá, já está na lei, já está escrito que tem que liquidar. Quanto à interpretação, eu acho interessante. Realmente, tem situações que não dá para liquidar. Eu, como magistrada, se a parte abre um tópico que não tem como liquidar, porque depende de documentos, depende de manifestações da defesa, a gente tem que relativizar essa exigência. E é uma relativização coerente, né? Mas é claro, a parte tem que se manifestar, tem que dizer o porquê dela não ter liquidado. Mas o que a ADI visa é justamente evitar decisões conflitantes. Então, quando a ADI se manifestar nesse sentido, não vai ter um juiz entendendo que pode, outro juiz entendendo que não pode. Então, é muito interessante essa ADI. Outro objeto de ação declaratória de constitucionalidade é os danos morais. Realmente, quando a gente viu a alteração legislativa na CLT sobre danos morais, muito se debateu sobre isso. Por quê? A CLT passou a prever uma coisa que já é criticada há muito tempo, já teve decisão do STF há muito tempo atrás, nem era essa composição de agora, sobre tarifação dos danos morais. O STF já se manifestou contrário à tarifação dos danos morais, porque danos morais são danos que demandam um critério subjetivo para ser aplicado. Depende da lesão, depende do âmbito que foi psicológico da pessoa que foi agredido. Então, se você entra com a tarifação do dano moral, você está limitando a reparação. É um princípio do direito a reparação integral. E quando você está tarifando com critérios objetivos um direito que é absolutamente subjetivo, você está impedindo a reparação integral. Então, um dos tópicos dessa ADI, que é a ADI 5870, é a tarifação do dano moral. Como eu falei, o STF se manifestou numa decisão sobre recepção de um direito previsto na lei da imprensa, que é uma lei de antes da Constituição, e o STF se manifestou dizendo que o artigo 51 e 52 da lei da imprensa não estava sendo recepcionado pela Constituição de 88, porque tarifava o dano moral, e já nessa época o STF entendia que a Constituição não permitia tarifação por dano moral. Então, já houve manifestação, claro que a composição do STF é completamente diferente agora. A gente não sabe ainda como o STF vai decidir nesse sentido, mas a discussão é essa: pode tarifar, não pode tarifar. E outra questão que está sendo objeto da ADI em relação ao dano moral é o choque com o princípio da isonomia. Por quê? Esse critério da tarifação é baseado no salário do ofendido. Então, suponha que você tem um acidente de trabalho, 2 trabalhadores no mesmo acidente, eles sofreram exatamente a mesma lesão, vamos colocar uma lesão grave, perderam a perna, os dois, a mesma perna, o mesmo lado, os dois perderam a perna do lado direito. Só que um ganha mais, o outro ganha menos. A indenização vai ser diferente. Então, isso está sendo rebatido também, porque não se pode colocar uma indenização de dano moral com base em salário. É um critério desarrazoado, é um critério que traz, afronta o princípio da isonomia e também está sendo objeto dessa ADI. Um outro aspecto, objeto das ADIs, é a jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36, ela, na CLT antes da reforma, exigia-se que o sindicato participasse, né? Exigia uma convenção, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, prevendo a jornada 12 por 36. Por quê? A Constituição prevê a jornada de 8 horas. Esse é um direito trabalhista previsto na Constituição. Se você vai limitar, aumentar essa jornada, além do que a Constituição prevê, você tem que ter uma vigilância do sindicato. O sindicato tem que verificar se aquele tipo de atividade permite essa ampliação da jornada 12 por 36. Quando você tira essa exigência da norma, você permite que o trabalhador simplesmente abra mão de um direito constitucional. Essa DI é a DI 5994, ela é de relatoria do ministro Marco Aurélio, ainda não tem parecer e ainda não tem decisão, mas coloca aí para você acompanhar, é uma DI importante, se vai autorizar ou não
que a jornada 12 por 36 seja estabelecida através de contrato individual ou continua precisando, como era antes da reforma trabalhista, do contrato, do acordo coletivo, da convenção coletiva. Uma outra DI, um outro tema, né, o objeto da DI, é a justiça gratuita. A justiça gratuita em duas vertentes. Você pode cobrar custas do beneficiário da justiça gratuita se ele for ausente e o processo dele for arquivado, que passou a ser previsto na reforma trabalhista. E a segunda, você pode cobrar honorários sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita? Então, já houve voto do Barroso, que é o relator, julgando parcialmente procedente essa declaração de constitucionalidade. O que ele falou? Para vocês entenderem o voto dele. Ele falou que é cabível que a justiça gratuita seja utilizada como forma de desincentivar, ele usa isso, a litigância abusiva, né? Ele usa litigância abusiva, a gente tem litigância de má-fé, que é a mesma coisa. Então, realmente, o que a CLT previu foi um desestímulo àquele litigante que simplesmente falta a sua audiência e não acontece nada com ele, ele entra com uma outra ação e tudo bem. Ou então, ele não comparece porque a sua testemunha não apareceu e ele tinha que apresentar a carta convite. Ou então, ele não comparece porque ele viu a contestação e ele achou que ele tinha que mudar a inicial dele. Só que ele não pode mais mudar a inicial dele porque depois da contestação depende de autorização da parte contrária. Então, ele falta. E o processo dele é arquivado e ele consegue fazer tudo o que ele quer, produzir prova testemunhal na próxima audiência, ele consegue entrar com uma outra petição inicial, se não tiver prescritos os pedidos, sem nenhum prejuízo. Então, o ministro Barroso entendeu que nesse ponto é constitucional, você pode sim cobrar as custas do processo que foi arquivado por ausência da presença, né, do reclamante, desde que aí ele dá uma interpretação conforme esse trabalhador, esse reclamante que não foi à audiência, seja notificado pessoalmente para justificar. Pessoalmente, ele diz pessoalmente. Não basta ter ciência lá no nome do advogado que estava presente, não. Tem que ser pessoalmente, para dizer por que ele não foi e ele não apresenta no prazo uma justificativa plausível. Aí sim você pode cobrar as custas. A outra interpretação sobre a gratuidade de justiça que o Barroso deu foi em relação a se cobrar honorários sucumbenciais. O que ele falou? Ele disse o seguinte, esse processo está com vistas para o ministro Luiz Fux, tá? Depois do voto do Barroso, só para vocês saberem em que pé que ele está. O ministro Luiz Fux, o ministro Barroso disse que você pode cobrar honorários sucumbenciais do beneficiário da gratuidade de justiça, desde que dentro de créditos não salariais. Por exemplo, indenização por danos morais. Aí ele falou que, nesse caso, você pode sim cobrar honorários sucumbenciais sobre o valor integral daquela condenação. E se for salarial? Aí ele deu uma outra interpretação. Ele disse assim, se for verba salarial, você pode cobrar até 30% do que ultrapassar do teto do regime previdenciário. O teto do regime previdenciário hoje está entre 5.800, 5.900 mais ou menos, quem souber o valor exato puder me ajudar, mas é mais ou menos isso. Ou seja, teve uma condenação só de verba trabalhista, verba considerada alimentar. Ultrapassou 5.800, até 30% do que ultrapassar isso pode incidir os honorários sucumbenciais. Tá? Esse é o entendimento dele, vamos ver como que vai ficar decidido. Essa questão da justiça gratuita e da cobrança de honorários no caso da justiça gratuita e cobrança de custas também no caso de justiça gratuita. Um outro tema, objeto na verdade é o último tema, acho que a gente já falou de tudo, justiça gratuita. O tema também que é muito importante, mas ele acabou de ser proposto, na verdade ele foi proposto em maio de 2019, então ele não tem parecer ainda, tá? E não tem voto, enfim, ele acabou praticamente, a ADI 6142. A ADI 6142, ela rebate um tema muito importante, que é a demissão em massa. É a demissão de um grande número de trabalhadores. Por quê? A jurisprudência já tinha entendido em diversos julgados.
A repercussão de uma demissão de trabalhadores em massa, ela é muito grande. Às vezes, o município inteiro é impactado com demissões em massa. Então, o sindicato tem que assistir esse tipo de demissão em massa, até a reforma trabalhista. A reforma disse no artigo 477-A que não precisa de assistência do sindicato, o empregador pode demitir todo mundo, impedir 5 mil, 4 mil, 8 mil, 10 mil funcionários sem nenhuma assistência do sindicato. Por que isso é ruim? Quando o sindicato está ali, entre as partes, ele consegue verificar que, por mais que a empresa tenha necessidade de uma demissão em massa, o sindicato ele apresenta meios de você não demitir aquela quantidade absurda de empregadores, de impactar uma economia. Se for uma cidade pequena, muitas vezes impacta a economia inteira da cidade, não só daqueles trabalhadores que estão sendo demitidos. Então, quando tem assistência do sindicato, você consegue, mediante um acordo coletivo, por exemplo, reduzir salário, que é uma coisa que você não pode reduzir, só você e o seu trabalhador. Mas diante de um sindicato, você pode reduzir salário, porque é uma situação que você vai esbarrar com uma situação pior. É melhor reduzir salário do que demitir todo mundo. Então, você reduz a jornada, reduz salário, apresenta possibilidade de fazer um curso, né, que já é previsto na CLT, aquele curso que você faz e o empregador paga um salário menor, né? O contrato fica suspenso enquanto ele está fazendo o curso. Então, há uma série de possibilidades que, se o sindicato estiver assistindo, você consegue tentar não fazer essa demissão em massa. E quando a reforma trabalhista prevê que não é necessária a participação do sindicato na demissão em massa, a gente corre um sério risco de ter sem número de demissões em massa, sem que se haja uma tentativa de impedir esse prejuízo a todos os trabalhadores que estão sendo demitidos, à economia local, enfim. São basicamente esses os pontos. Eu falei sobre todos os temas que são objetos de ação declaratória de inconstitucionalidade. Só recebi uma dúvida até agora, não sei se tem mais alguém com dúvida. Se tiver, pode mandar, que eu vou responder agora. Se não tiver, espero que vocês tenham gostado. O número das ADIs eu falei, todos, se vocês quiserem pesquisar, tem votos muito interessantes. Não sei se vocês conseguiram pegar todos. Se não conseguir, pode mandar mensagem para mim, eu mando todos depois. Gostei muito dessa live, nessa noite de segunda-feira. Gostei muito da participação de vocês. E não se esqueçam do nosso congresso de Direito Social, Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, 19 e 20 de setembro, tá? Vai ter muita gente bacana. Eu vou estar lá falando sobre a audiência trabalhista, que é um tema que eu gosto muito. E vai ter muita gente boa nesses 2 dias. Espero encontrar com vocês. Para quem ama o direito do trabalho, para quem odeia o direito do trabalho, mas quer questionar, quer participar, todos serão muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite.